Olá, bom dia, boa tarde, boa noite na paz do Senhor Jesus. Eu não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo, então graça e paz da parte do Eterno. A você, professor da Escola Bíblica Dominical, superintendente e aluno, estamos aqui para falarmos da lição de número 6, as sutilezas das ideologias contrárias à família. Será ministrado no dia 7 de agosto de 2022 em todas as escolas bíblicas dominical de Foz do Iguaçu e do Brasil, Paraná e Brasil. Nós estamos aqui nessa EBD de Foz para trazermos um subsídio, um auxílio, uma ajuda ao professor e para trazermos também uma lição, claro, a quem estiver assistindo. Nossa lição de número 6, ela tem como texto áureo o Gênesis 2:18, que disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Esse texto maravilhoso em Gênesis 2:18. Verdade prática, dentre muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família, querem tirar a família, digamos assim, da sua existência. Mas nós estamos aqui para defendermos, para apresentarmos e para lutarmos contra, essas ideologias que querem destruir a família. A introdução aqui, rapidinho, diz assim: a sociedade dos dias atuais tem aderido padrões morais e éticos que revelam o quanto as famílias têm preferido afastar-se de qualquer orientação religiosa. Possuir uma religião já não é uma necessidade de muitas necessidade. Muitas famílias não mais praticam ou decidiram não levar adiante o legado religioso familiar. Isso é um problema muito grande, não levar esse legado religioso familiar, passar de pai para filho, os ensinamentos bíblicos que nós fomos formados, que nós fomos ensinados. Isso é primordial para a nossa sociedade, manter a saúde da nossa sociedade. Na visão materialista de alguns pais, olha bem, criar os filhos a partir dos bons costumes são bons. Cristão se tornou prática efêmera, quer dizer, passageira. Para alguns filhos, filha, deve ter autonomia para decidir sua orientação sexual, suas amizades, sua liberdade sexual na adolescência, ou seu futuro acadêmico e profissional. Esse tipo de comportamento ele vem prevalecendo mesmo sobre a sociedade, sobre a família, enfim, ele vem tomando conta dessa forma. E nós deixamos de viver, não eu, no caso eu vivi, mas algumas pessoas hoje, jovens e adolescentes, estão deixando de viver partes importantes da sua vida, de convivência mesmo, são fases, nós vivemos fases de crescimento, de desenvolvimento. E essas ideologias, essas teorias, ela vem tirando esse privilégio deles servirem a Deus e de viver cada fase da vida. Vamos em frente? A família, um projeto de Deus. Biblicamente, Biblicamente, a família é a primeira instituição criada por Deus. E não tem outra. Não existe outra instituição criada antes da família. Não há registro nem bíblico e nem documento secular de outra forma. Não existe outra instituição com registro, documentos que comprove que não seja a família. Deus criou o homem à sua imagem, à semelhança, na passagem de Gênesis 2:24. Então Deus cria o homem, ele tem um projeto com o homem como a sua família. Definição, vamos definir o que é família.
O dicionário Priberan, você pode pesquisar na internet, né, define a palavra família, que vem do latim familia mais ai, né? Na época mais antiga, era escravos, servidores que viviam sob o mesmo teto, as pessoas de uma casa, isso era a família. A família no Antigo Testamento, por assim dizer, ela era até como assim, todos escravos, pai, mãe, filhos, tios, avós, sobrinhos, era no contexto geral. Hoje nós entendemos que família mesmo é pai, mãe e filhos. E os outros são familiares, parentes mais próximos, né? No dicionário Google ele traz a mesma especificação, com algumas diferenças. Ele traz grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto, esposo, pai, mãe e filhos. Isso é uma família, uma definição geral. Ah, mas meu sogro? Não, é parte da família. É um familiar, é um parente, é próximo, né? E minha sogra também, a mesma coisa. Tios, tias, primos e sobrinhos. Pessoas ligadas por casamento, né? Filiação ou adoção, porque tem casal não pode ter filho, então ele adota e faz parte da família também, tá? No sentido figurado, nós temos famílias também. Por exemplo, a igreja, nós temos o mesmo interesse, as mesmas, né? A mesma fé, a mesma crença, enfim, acaba ser por uma família espiritual, tá? Fundamento da família, fundamentos. Olha, você teve aí a definição do que é uma família, do dicionário. Você teve como é a primeira instituição que Deus cria, né? E agora você tem os fundamentos da família. É monogâmico, heterossexual e indissolúvel. É isso que nós defendemos, é isso que nós pregamos, é isso que nós estamos trazendo esse conhecimento a você, é isso que nós defendemos como família, tá? Monogâmica. Deus não cria, olhe, preste bem atenção, preste atenção em mim aqui. Deus não cria, Deus não faz, ele diz façamos o homem. Ele não faz 2 homens para uma mulher. Ele não faz 2 mulheres para um homem. Ele faz um homem para uma mulher e depois uma mulher para um homem. Isso é monogamia. Essa é a vontade de Deus. Até quando os fariseus questionam, ele diz, não era assim no início, não foi assim que eu fiz. Não foi dessa forma que vocês estão pensando. Heterossexual entre homem e mulher e indissolúvel. Sobre indissolúvel podemos conversar à parte, você pode entrar em contato comigo através do YouTube, desse canal que nós temos. Clique aí, compartilhe, divulgue, comente, deixe alguma coisa, faça alguma coisa. Que Deus abençoe, tá? Então, esse é o modelo, esse é o fundamento da família, não tem como mudar, tá? Casamento monogâmico se refere ao regime no qual a pessoa tem somente um, como eu estava explicando. Heterossexual, constituído por homem e mulher. E eu digo tanto um homem ter uma esposa só, como a esposa ter um marido só, tá? O peso, a medida, a justiça é igual para os dois, tá? E monogâmico, né? Se refere ao regime, eu coloquei monogâmico 2 vezes, mas o terceiro seria indissolúvel, tá? Indissolúvel, não pode se separar. Não pode, não tem como, não há fundamento para separação. Ah, mas essa é uma questão, inclusive tem até a lição de número 3, né? Não lembro, mas é a sutileza da normalização do divórcio. Assista a minha aula, você vai ver porque é indissolúvel, tá? E o engraçado que eu descobri o Dia da Família, eu não sabia. E eu fui estudar, acabei por descobrindo o decreto 52.748, de 24 de outubro de 1963, comemorado dia 8 de dezembro, o Dia da Família. Além desse dia 8, o dia 24 de abril é o Dia Nacional da Família na Escola, que deveria ser comemorado, mas, né, infelizmente,
Por último, as escolas não estão contribuindo para uma formação sólida da família, ou diríamos, para uma formação sólida de profissionais para a área de trabalho. Infelizmente, estão voltados mais a formadores de opiniões somente, tá? Formadores de opiniões do que profissionais, tá bom? Não estou generalizando, mas a maioria, infelizmente, está assim. Instituído pelo MEC, Ministério da Educação, desde 2001. A data visa reforçar a importância da família na aprendizagem, cuja cooperação tem o resultado de melhor desempenho na escola, como demonstra os resultados do sistema de avaliação da educação básica. Olha que interessante. Uma boa família em casa, um ótimo desenvolvimento no estudo, na escola. Ótimos alunos. A educação não é do MEC. Quando nós falamos de educação, não de ensino, tá? Educação em casa. Pai e mãe ensinando o filho a dizer coisas do básico, começando do básico, dá licença, por favor, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa educação vem de casa, não vem da escola. A escola vai formar um profissional. Ela vai formar o conhecimento de matérias. Agora, educação mesmo é em casa. A outra data é 15 de maio de 1920 de setembro de 1993, né, baseado na resolução, as Nações Unidas institui a data através da resolução 47237 de 20 de setembro de 93. 15 de maio, Dia Internacional da Família. Esse é o Dia Internacional. O Dia da Família é uma data internacional conhecida, comemorada 15 de maio de 1994. A ONU comemorou e olha o título, olha o tema, melhor dizendo, família, capacidades, responsabilidades no mundo em transformação. Vou colar esse tema, vou fazer um estudo sobre família, capacidades e responsabilidades no mundo em transformação. Vai ser maravilhoso estudar sobre isso. Se vamos passar para frente é outro caso, mas que eu vou estudar sobre isso eu vou. Então é comemorado, olhe bem, nós temos o Dia da Família no Brasil, tá? Dia 8 de dezembro. Nós temos o Dia da Família pelo MEC, 24 de abril, Dia Nacional da Família na Escola. Nós temos o dia 15 de maio, Dia Internacional da Família, pela ONU, tá? Nós temos esse e podemos colocar temas. Isso aí vai ser maravilhoso para nós. Vamos em frente. A família, ela é a unidade básica da sociedade humana e de qualquer nação. De qualquer nação, não, de qualquer mundo, né? Seria a família, como só existe um, só é esse mundo mesmo. Então, como que é a família? A família, ela forma profissionais na área da educação. Sem família não teria professores, não teria ensinadores. Sem família nós não teríamos médicos, nós não teríamos enfermeiros, porque não gera filhos. Sem família nós não teríamos engenheiro para construção civil, nós não teríamos pedreiros, nós não teríamos ajudante de pedreiro. Sem família nós não teríamos polícia, nós não teríamos Polícia Federal, nós não teríamos Receita Federal, enfim, sem a família nós não teríamos nem política. Nem política. Então a família, ela é a base, a família é a estrutura toda da sociedade, ela é a continuação, é da criação de filhos educados por pais e na palavra de Deus é que nós vamos ter uma sociedade íntegra e bem formada. Não uma sociedade perfeita, não. Não é perfeita, jamais. Mas a sociedade ideal. Essa seria a família, essa aqui seria a base da sociedade, olhe bem. Ambientes de convívio da família, né? Nesse mundo maravilhoso que nós vivemos, que Deus criou, nós tínhamos primeiro o lar, é o primeiro lugar de convívio. Olha que interessante. Segundo, a igreja, dependendo da crença, né? Geralmente o segundo contato, né, é a igreja. Algumas exceções. Terceiro contato, escola, o terceiro ambiente
onde a criança, né, em desenvolvimento tem, é a escola. E o último é o emprego, onde ela vai trabalhar. Esses são os ambientes que nós convivíamos até 1987, 88. Não estou bem lembrado a data agora, o ano, mas esses eram os ambientes. Até que veio o ambiente virtual. A família ela é formada para conviver em harmonia nesses ambientes, em harmonia. O ambiente virtual, ultimamente, ele vem meio deturpando aí um pouco, né? Mas nada que não possa ser corrigido dentro. Então, esses são os ambientes da família, tá? Principais ataques contra a família. Nós temos ataques contra a família? Temos sim. A família ela tem sido atacada muito, muito mesmo, tá? A família tem sofrido grandes ataques e nós estamos aqui para mostrar esses ataques contra a família. Vamos ao primeiro? Olha, sutilezas dos ataques à família. A transformação da família em razão, né, das mudanças socioculturais, econômicas e religiosas, ela vem sofrendo, vem transformando muito. Hoje em dia, filhos não respeitam mais pais não respeitam os filhos, marido não respeita a esposa, enfim, tá essas mudanças, né, socioculturais nós vamos ver agora. Então, esses fatores que mais influenciaram foram o quê? As modernidades, as conquistas da mulher no mercado de trabalho. Isso foi uma mudança que... não estou discriminando, eu acho que a mulher quer trabalhar fora, eu não acho, eu tenho certeza. Ela pode trabalhar, mas nós vamos entender melhor esse trabalhar fora da mulher, que não é só culpa da mulher, não. Nós temos essa como que eu vou dizer assim, essa tendência a culpar a mulher, que a família não vai bem. Tudo bem, eu concordo, né, que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas o marido ele também precisa ter um pouco de sabedoria. Nós vamos entender aí, tá? As mulheres não se encontram mais dependentes do marido. Mentira, né? Mentira. Elas são dependentes mesmo. A mulher sábia, ela é dependente do marido mesmo trabalhando fora. Mas é o sentimento de muitas mulheres que não depende mais, sabe? Se consegue manter sozinha. Então o divórcio aumenta. Mas onde há homens responsáveis no casamento e mulheres sábias, um depende do outro. Não é só a dependência da mulher em relação ao marido, mas é a dependência do marido em relação à mulher também. Porque se um não depende do outro, não tem porque os dois estar juntos, nem se casarem. Se for para casar dizendo eu não vou depender do meu marido, não case. Se for para você casar dizendo eu não vou depender da minha esposa, não case também, tá? Os homens que priorizam, olha aí o que eu estava falando, viu? Os homens que priorizam outras atividades e deixam as mulheres sozinhas em casa. Aí a mulher trabalha fora, o marido também, e a carga maior fica para a esposa. Você viu que a responsabilidade não é só de um? A culpa não é só da mulher, a culpa é do homem também, que acha que a mulher tem que fazer tudo. Mulheres que não querem assumir o papel de esposa, né, tomando as responsabilidades da casa, mesmo trabalhando fora. Ela acha porque trabalha fora, ela já pode ser excluída da responsabilidade da casa. Não, eu sou totalmente de acordo, tanto da mulher trabalhar fora quanto o marido, mas os dois têm que trabalhar em conjunto na casa também. E a sociedade que nós vivemos hoje, quando começa a namorar, geralmente os dois já estão trabalhando. Hoje não tem mais o marido trabalha e a mulher fica em casa cuidando da casa. Bom se fosse. Mas é as mudanças socioculturais, né? E socioculturais e, enfim, a modernização que vem. Perdão. E nós precisamos nos adaptarmos. Mas você, homem, eu, homem, nós precisamos ajudar a esposa também. Eu preciso ajudar. Você precisa ajudar. E esposa, você também tem uma responsabilidade com o lar. Vamos em frente? 7 ataques. Eu separei aqui 7 ataques contra a família. 7 ataques que vão contra essa instituição maravilhosa feita por Deus, tá? Deixa eu passar aqui. Primeiro,
Olha que interessante. Antes de nós entrarmos aqui no 7, primeiro, Deus criou 3 instituições. A família, o governo e a igreja. Essas 3 instituições Deus criou. E a primeira delas foi a família. Tá? A primeira instituição é a família. O governo só existe por causa da família. A igreja só existe por causa da família. Então, sem família, nós não temos nem sociedade. Vamos lá aos ataques? Predomínio do humanismo ateu, anticristo nas escolas, no meio de comunicação. Meio de comunicação, rádio, televisão, jornais, jornalística, com visões diferentes, escritores que fazem peças contra a família, dando uma liberdade muito grande, assim, como diz, a falta de educação, de respeito com os pais, achar que uma criança de 12, 13 anos já pode assumir responsabilidades de um adulto. Não, são crianças. Depois, na sua juventude, na vida adulta, elas vão crescer traumatizadas, atrofiadas por não terem sido bem direcionadas pelos pais. Tá? E esses meios de televisão, rádio, revista, artistas e comunicadores, eles vêm para distorcer esse vínculo familiar tão maravilhoso e tão importante. Tá? A imoralidade e a promiscuidade. Não existe força mais destrutiva no lar, tá? Do que infidelidade. A obsessiva exploração do sexo em anúncios comerciais, na educação, nos filmes e outros meios, que eles usam para exaltar a infidelidade, porque você é mais homem, porque você mulher tem direito tanto quanto o homem. Não, isso aí destrói toda a família. Terceiro, legalização da pornografia. Eu não sou velho, não, eu sempre falo isso, mas assim, é o modo de dizer. Mas você lembra, quando eu tinha aí meus 10, 12 anos, que ia passar o Jornal Nacional, aparecia lá, um recado dizendo, essa programação é imprópria. Hoje, mais ou menos, nós temos só uma identificaçãozinha pouco ali, mas em nome essa legalização da pornografia, onde nós hoje em pleno horário de novela aí de 8 horas, 7 horas, às vezes até à tarde, há filmes com cenas pornográficas, em nome do quê? Da liberdade de expressão de imprensa. A liberdade, ela tem que ser com responsabilidade. Ela não pode ser irresponsável, não. A cabecinha de uma criança, a mentalidade dela de uma criança de 11, 12 anos, ver uma pessoa morta, uma pessoa com relações sexuais, é diferente de um adulto. Até para os adultos é perigoso, imagina para as crianças. Esse tipo de matéria só serve o quê? Para ativar mais a mente, que só pensa o mal continuamente. Terceiro, mulheres na força de trabalho. Eu vou repetir de novo, vou falar, não sou contra. É muito comum o casal passar mais tempo em horas de trabalho do que em companhia dos cônjuges ou de outras pessoas do que o seu. A mulher uma jornada de 8 horas, o homem uma jornada de 8 horas. Já sobram somente 16 horas para ficar junto. Se ela estuda, aí lá se vai mais pelo menos 4 horas. Então são 12 horas, sobra 12, 6 horas para dormir, sobra 6 horas só para estar com a família. Então você tem que compensar esse lado. Não é errado a mulher trabalhar fora, de forma nenhuma. Não vejo nenhum problema. Mas tanto a mulher tem que se esforçar, quanto você, maridão, também precisa se esforçar para auxiliar ela nesse âmbito dessa modernidade que nós estamos vivendo. Você precisa. Vamos para frente? 5. Facilidade para se divorciar. Até 1977, o divórcio era proibido no Brasil. 1987 veio uma nova lei e a partir de 1988 você poderia se divorciar e casar quantas vezes você quisesse. Sem culpa explícita, mas uma culpa implícita dentro de você. O juiz, eu falei na lição 3 ou 4, não estou lembrado agora, o juiz ele te dá um papel. Ele libera você de um compromisso físico, mas eu falei sobre... Você pega 2 folhas de papel sulfite e cola com cola tenaz assim, e depois você tenta puxar ela para você ver se sai as 2 folhas inteiras. Não, vai ficar pedaço. Mas essa facilidade de divórcio vem destruindo a família. Tá? Assista a aula.
a sutileza da normalização do divórcio. Filosofia permissiva da última geração. Os conceitos sobre criação de filho. Ensina permissividade, incentiva a criatividade do mal, é claro. O direito à criança de se expressar, mas ela... Olhe bem, se você der liberdade ao seu filho, e nós estamos vendo a nossa lei, Quando acontece alguma coisa com o menor, quem que é o responsável? Ele pega um revólver, dá um tiro, o revólver o pai guardou escondido, ele dá um tiro, acerta alguém, quem vai responder? É o pai. Ele pega o carro do pai, sai, bate escondido, quem vai responder é o pai. Então por que essa permissividade de fazer o que é? Não, há limites que tem que ser imposto pela criança. Para a criança, não pela, mas para a criança. Elas produziram toda a geração de adultos, daí quando chega as crianças criadas dessa forma, vamos criar adultos egoístas, indisciplinados, mal educados, imaturos demais para se casarem. Mas ainda assim se casam e acabam rejeitando os seus filhos. Isso quando não engravida e deixa a mulher que se vire. Tá? Essa filosofia da permissividade aí, ó, ela só tende mais a destruir a família ainda. 7º tipo de imoralidade proposto pelos movimentos de emancipação. Em nome da luta pelos direitos das mulheres, vem sorrateiramente. E por que não falarmos, deixa eu trazer aqui só eu e você, da ideologia de gênero? Não dizer que a criança não sabe, não, Deus já criou, quando nasce, já nasce com o sexo masculino e o sexo feminino. Essa ideologia de gênero vem destruindo as famílias, trazendo traumas. É porque a imprensa ela só mostra os direitos, mas ela não mostra as consequências desse ato que isso traz na saúde mental, na saúde física, cânceres, doenças do reto. Só mostra o direito, mas não mostra o que acontece com as pessoas. É preciso mostrar, é preciso falar a realidade. Essa ideologia de gênero, ela vem para destruir a família. E vem para quê? Para tirar esse estilo de pensamento de emancipação da mulher, de que tira a autoridade do pai. E nós vamos ver que o pai precisa de uma autoridade para administrar a família. Princípios básicos para uma família sólida. Vamos ver quais são os princípios básicos para uma família sólida? Uma família segundo o coração de Deus é feita por pessoas, deixa eu ver meu horário, por pessoas que submetem a palavra de Deus, amam-se mutuamente e decidem lutar para fazer a diferença em uma geração incrédula e perversa. Filipenses 2:15. Tá? O papel dos pais. Primeiro, pai. A palavra diz que o pai deve exercer o papel do sacerdote dos filhos. É uma exclamação, não uma pergunta. Sim, ele deve exercer. E que eles são como flechas nas mãos do valente. Isso conduz a duas conclusões. Primeiro, o pai precisa ser valente. Ele precisa ser forte. Não confunda valente com agressividade. Não confunda valente com brutalidade. Não. Você ser valente é você cuidar bem. Quando o búfalo ataca o filho do leão, ele se porta na frente e ele não deixa. Ele não é agressivo com o filho. Ele é agressivo com quem ataca o filho. E isso é ser valente. Tá? Provérbios 13:22. Vamos ler aqui. Tenho a Bíblia do ladinho aqui. 13:22. Homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída ao justo. Olha, e principalmente um bom nome que é a maior herança. Vamos ver o 22:1. Olha, não tem herança melhor do que o nome. Eu posso falar do meu pai. É um homem de Deus, é um homem valente.
que exerceu sua liderança, que me criou, e se eu sou o que sou hoje é pela criação do meu pai. A boa reputação é mais importante do que muitas posses, ou bom nome em outras traduções. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Isso é o papel do pai. É fazer com que o nome do filho, o nome do pai, sejam pessoas de exemplos, meninos educados, meninos direitos, com a vida santa, com a vida de obediência a pai, mãe, ao governo, enfim, à igreja, aos pastores, enfim, ser educado é uma bênção, vai ter um nome, é melhor ter uma boa estima, melhor do que prata e ouro. Também deverá ser valente para protegê-lo, suprir as necessidades. Eu não vou ler as referências, você leia aí as referências bíblicas, para cuidar nas doenças, bem como interceder por eles, instruir no caminho do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, papai que está me assistindo. Qual foi a última vez que você intercedeu pelo seu filho, orou por ele? Dobrou o joelho e disse, Senhor, abençoa os meus filhos. Como que você tem suprido as necessidades, como você tem cuidado nas doenças, como você tem instruído eles no caminho. Olha aí, Provérbio 22:6. Diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensinar no caminho, a diferença de ensinar o. Ensinar no é ser um exemplo para ele. Você precisa ser um exemplo para seu filho. Eu preciso ser um exemplo para os meus filhos. É assim que nós vamos ser valentes, defendendo a nossa família. O pai deve corrigir, 22:15, diz, a tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará delas. O pai tem que corrigir, o pai tem que chamar a atenção, sem irritá-los. O pai tem que ser tão duro a ponto de o filho olhar para ele e dizer, ô pai, eu te amo porque o senhor me corrigiu. A dureza ela tem que ser tão amorosa, ela tem que ser com tanto amor, sabe? Eu diria, corrigindo aqui, você tem que chamar a atenção do seu filho com tanto amor, mas com firmeza, com valentia, dele olhar e dizer assim, eu quero ser igual ao meu pai, sem irritá-lo, sem agredi-lo, sem diminuir o que ele realmente é, ele é flecha. E a flecha, quando você puxa a distância e a direção, quem dá é você, pai. Se você vê no YouTube o slow motion de uma flecha sendo atirada, ela não sai perfeitinha, ela não sai retinha, ela sai oscilante. O seu filho ele vai oscilar nos momentos da vida, vai sim. Mas a direção e a distância que vai, é você, pai, que vai dar, não é ele. Vamos em frente? Em segundo lugar, a liderança do pai deve ser capaz de lançá-los, olha, longe, bem mais longe do que eu fui, meu filho vai ir em nome de Jesus. Isso é o papel dos pais. Afinal de contas, são como flechas que seguem adiante, isso fala de futuro. É preciso que vocês não irritem os filhos, que eu não irrite. É preciso, olha, eu tinha um sonho que meu filho tocasse, eu queria tocar sax tenor. E depois eu queria que meu filho tocasse. E ele tocou sem eu forçar, eu simplesmente pedi a Deus. Mas não me empurre aquilo que você quer fazer para o seu filho. Não faça isso. Ore e lance. Seja um exemplo. Lance ele na direção certa e que ele vá mais longe do que você foi. Papel da mãe. Papel da mãe é a mulher sábia edifica sua casa. Vamos ver Provérbios 31:26. O papel da mamãe. Esse papel da mamãe. Mamãe, não reclame do seu papel. Abre a boca com sabedoria e em sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Esse é o papel da mamãe. Ainda tem que ser esposa, mãe. Resume tudo, né? Abrange a tarefa de conduzi-los ao conhecimento a Deus, como aconteceu com a avó de Timóteo. Ensinou o neto onde ele tinha, o que ele deveria saber sobre Deus.
Eu sei que, olha, as esposas, eu sei que é um papel, às vezes, até pesar demais para vocês. Mas Deus cria o homem. Olhe bem, ele cria o homem. Aí ele diz, eu vou fazer alguém para auxiliar esse homem. É por isso que vocês são mais fortes, mais resistentes do que nós. Nós somos mais fortes fisicamente, mas vocês são mais resistentes. Então o que acontece? Para socorrer o homem no momento em que não era bom dele estar só, é preciso de alguém mais forte do que ele, melhor do que ele, maior do que ele. Apesar de ele ser o cabeça da casa, mas é por isso que você tem tanta responsabilidade, mamãe de hoje, de criar os filhos, de edificar a casa e ajudar o marido, porque se fosse dado a nós esse papel, com certeza nós não íamos conseguir cumprir. Mas as mulheres conseguem. Mas elas também precisam da ajuda dos maridos. Por isso que o papel da mamãe, né? Olha, a mamãe, vamos ver em Salmo 128, olha o que vai ser uma mãe no Salmo 128, número 128 e verso de número 2, não é capítulo, né? Diz assim, comerás do fruto de teu trabalho e será próspero, né? Tua esposa será como uma videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Mamãe, esse lar, edificar, construção é do papai. Edificação é da mamãe. Tá? Papel da igreja. Tem o papel do papai, tem o papel da mamãe, tem o papel da igreja. Família e igreja são inseparáveis. Uma depende da outra. Deus criou a família primeiro, depois a igreja. Mas a igreja depende da família e a família depende da igreja. E como que a igreja pode ajudar? Orando pelas famílias. A família sofre ataques, a família estabelecer culto de oração, intercessão, a fim de fortalecer a família espiritualmente. Aconselhamentos. Eu coloquei ali aconselhando, mas é urgente que nós precisamos ter Aí é o papel do pastor, né? Aí é o papel do pastor estar no gabinete aconselhando a família, recebendo a família, para dar uma direção a essa família espiritual, evitando conflitos e separações do cônjuge. Visitando as famílias, devem ser visitadas regularmente por seus pastores, para que elas se sintam inseridas, enganjadas, estejam dentro do reino de Deus. O anjo da igreja em sua casa é sempre uma bênção. Eu lembro quando o pastor ia na minha casa, a gente já ficava esperando, era uma honra. E hoje para mim é uma honra receber o pastor em casa. Quando ele vai na minha casa, o meu pastor Haroldo não está bem de saúde, mas quando ele foi lá em casa, eu sempre tive a alegria de receber o meu pastor em casa. Pastor Elias, sempre quando foi lá em casa, eu tive a alegria de receber ele em casa. Pastor Antônio Neto, quando foi lá em casa, eu tive alegria. O pastor tem que visitar as famílias. Vamos em frente. Marcando reuniões específicas, encontro de casais, encontro de família, ensinamento para os filhos. Enfim, precisa ser investido. Os temas vão ser específicos, conflitos, criação, finanças. Isso fica a critério de cada um. Mas eu sei que você tem obreiros aí no campo preparado. Eu sei que você tem obreiros na sua igreja preparados para trazer um bom estudo à família na igreja. É o melhor investimento que nós podemos fazer, é cuidar da família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a cada um de nós. E na próxima lição nós estaremos aqui de novo. Lição 7, 14 de agosto. A sutileza da relativização da Bíblia. Nós vamos estar trazendo também esse subsídio. Eu quero orar por você e pela sua família, encerrando essa aula maravilhosa. Vamos. Eu já estou elogiando a minha aula, né? Isso aí a gente tem que tomar cuidado. Mas, enfim, a palavra de Deus é maravilhosa, né? Vamos orar. Eu quero orar por mim, por você
pelas nossas famílias. Querido e amado Deus, Pai eterno, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por trazer através da tua palavra instruções, Senhor, que podemos criar os nossos filhos, que podemos estruturar as nossas famílias no seu caminho, Senhor. Pai, dá sabedoria ao pai, à mãe, para criarem os filhos. Senhor, que o pai possa ser valente, que o pai possa defender a sua família. Que o Senhor nos guarde, nos livre das ideologias, Senhor, desses ataques ultimamente contra a família. Assim nós oramos, Senhor. Abençoando todas as famílias, Senhor, de Foz do Iguaçu, da Vila C, do Paraná, do Brasil, Senhor, eu oro e abençoo a todas as famílias em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se assim Ele nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.